Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso curso aí de Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou também chamada de Lei Brasileira da Inclusão, que é a Lei 13.146. Pessoal, essa lei, já vou adiantar algumas coisas para vocês, para que nós possamos aproveitar o curso da melhor forma possível, tá? Essa lei, ela é relativamente simples. Se nós fôssemos colocar num grau de complexidade, 6 de 10. Tá? Então, é uma lei tranquila. Eu me lembro no último concurso aí do STJ do MPU, os meus alunos conseguiram, muitos, fechar a prova. Tranquilo, tá? Não teve muita dificuldade, não. E, pegando questões mais recentes, 2024, nós vamos fazer várias durante o nosso curso, segue do mesmo jeito. Cobrança, você vai ver, na maioria das vezes, muito literal, tá? Muito literal. A lei, ela tem, efetivamente, assim, que tem importância para a prova, em torno de uns 96 artigos. Alguns caem com muita frequência, outros eu nunca nem vi caindo em prova. Então, à medida que nós formos caminhando, eu já vou te explicando também quais são os assuntos mais cobrados e que você precisa, de fato, conhecer. Nós vamos ter um curso teórico e prático e, basicamente, para essa matéria, o que você precisa conhecer são as disposições da lei. Até existem algumas decisões do Supremo sobre essa lei, tal, mas esse não tem caído em prova. Tá? Eu coloquei apenas uma jurisprudência que eu achei interessante, mas talvez, iniciando o curso, talvez seria interessante entender que o Supremo, todas as vezes que se manifestou em algum dispositivo dessa lei, considerou os dispositivos constitucionais. Então, não existe nenhuma declaração de inconstitucionalidade do Supremo contra essa lei. Talvez é isso que você precisa saber de forma geral. Então, qualquer questão que cobre de você, isso é raro, tá? É raríssimo. Você só tem que saber isso, que o Supremo considerou, até agora, todos esses dispositivos da lei como constitucionais. Antes de iniciar o estudo efetivo da lei, dos dispositivos, eu quero trazer rapidamente um contexto histórico para você, porque apesar de não ser cobrado em prova, com frequência, é importante você ter esse contexto, porque a depender do edital do seu concurso, eles podem trazer, antes dessa lei, algumas considerações gerais sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então é interessante você saber em que contexto essa lei foi criada no Brasil, tá? Inspirada em quê, por exemplo? E a partir disso a gente começar a estudar de fato os dispositivos. Uma observação: não é bom você estudar essa lei na ordem em que ela está. Artigo 1, 2, 3, 4. Não é bom você fazer isso. Você vai estudar somente o material que eu estou disponibilizando. Aqui já está a lei todinha já esquematizada para você. E você vai estar nesta ordem. Essa lei, ela foi construída em uma ordem que, em alguns assuntos, não ajuda muito a entender a matéria. Então, eu já coloquei aqui numa ordem que fica mais fácil de você compreender os conteúdos. Pelo menos essa é a minha opinião. E eu espero que eu consiga, de fato, te mostrar que esse caminho que eu estou propondo para vocês é melhor para estudar essa lei. Tá bom? Então, eu quero começar aqui com algumas considerações sobre o tema. Tá? E a primeira consideração não poderia ser outra a não ser os termos utilizados. Você já deve ter ouvido falar sobre vários termos que tentam se referir à mesma pessoa, né? Pessoa portadora de deficiência, pessoa com necessidades especiais, em até alguns casos, pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas com deficiência, que é o termo atual. Então eu quero te mostrar rapidamente como é que foi evoluindo esses termos, até que para que você entenda que o termo que nós vamos sempre utilizar a partir de agora, que é o termo estabelecido por essa lei, é o de pessoa com deficiência. E você vai ver que a mudança desses termos não é apenas uma mudança de termos somente, ela tem uma consequência, inclusive jurídica, sobre a adoção desses novos termos. Então, no Brasil, a terminologia usada para se referir a pessoas com deficiência tem evoluído significativamente ao longo dos anos.
as transformações sociais e culturais que visam a inclusão e respeito à diversidade, tá? Então, ou seja, essas mudanças na terminologia acompanham essas transformações porque passa não só o Brasil, mas também o mundo. Com isso, os termos pessoas com deficiência, portador de necessidades especiais ou pessoa portadora de deficiência podem ser encontrados em discursos, legislações e no cotidiano. É muito comum as pessoas utilizarem esses termos como se fossem sinônimos, tá? Mas essa diversidade de termos não pode ser considerada como sinônimo, porque esses termos significam coisas totalmente diferentes e refletem a cultura e a forma de ver a pessoa com deficiência daquela época em que esses termos começaram a ser utilizados. Você deve se lembrar, por exemplo, que a nossa Constituição, que é de 88, ela se referirá muitas vezes à pessoa portadora de deficiência. E por que a nossa Constituição se refere a essas pessoas assim? Porque era o termo utilizado à época. Essa expressão portadora de deficiência entendia a deficiência como uma doença. Então, assim como nós podemos falar que uma pessoa portadora de um vírus ou de alguma outra enfermidade, a deficiência nessa época era vista sob o aspecto biológico. Então, a deficiência era vista como uma doença e a pessoa portava essa doença, tá? Então, com o tempo, este termo caiu em desuso devido ao grande enfoque na deficiência das pessoas. Ao usar esse termo, é como se a deficiência fosse a única característica que definia a pessoa, ou seja, não era levado em consideração outros aspectos como as habilidades e as competências pessoais e profissionais daquele indivíduo. E aí depois nós evoluímos lá em meados dos anos 90 para pessoas com necessidades especiais, tá ok? Assim como o termo anterior, essa expressão era problemática, pois também colocava a deficiência em foco. Porém, agora colocava a pessoa em posição de dependência, como se ela não conseguisse fazer as tarefas básicas do dia a dia. Ou seja, era uma forma de ignorar as capacidades do indivíduo e reforçar que ele era diferente das outras pessoas. Por esse motivo, esse termo também, por causa das suas implicações, foi deixado de lado. E aí nós chegamos ao termo que tem sido utilizado desde a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e agora para a nossa lei de inclusão também. A Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Ele é usado atualmente em leis e convenções nacionais e internacionais, portanto, é o termo mais adequado para ser utilizado hoje em dia, tá bom? Isso porque ele foca na pessoa e não na sua deficiência, com os termos anteriores, ou seja, assim como você tem um cabelo loiro, um olho azul ou alguma característica, aquela pessoa tem como uma das suas características ter uma deficiência específica. Então veja que a deficiência agora não é o centro de atenções, é apenas uma característica daquela pessoa, como nós todos temos diversas características em diversas áreas. Então essa é a ideia. A deficiência não é mais enfocada como aquilo que caracteriza de forma definitiva a pessoa. É apenas uma característica a mais da pessoa. Por isso, neste caso, é possível reconhecer o indivíduo como uma pessoa em primeiro lugar. Dessa forma, fica mais fácil evitar conotações discriminatórias e negativas. E vale destacar que a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência vai trazer essa definição aqui, ó. E essa definição de pessoa com deficiência, depois a gente vai aprofundá-la, porque ela também é repetida na nossa lei. E essa definição aqui é uma das mais importantes para a sua prova. Você vai ver que no artigo 3º dessa lei, aparecem várias definições. Uma delas, pessoa com deficiência. Mas, já lhes adianto, essas definições que aparecem são bastante cobradas em prova, muito mesmo. Então, nós vamos gastar aí quase que um bloco inteiro só estudando as definições, porque você precisa entender essas definições para entender outros aspectos dessa lei, mas muitas questões de prova cobram somente já as definições, tá? O que nós temos hoje? A definição de pessoa com deficiência, ela é assim formada. Você tem uma pessoa
com um impedimento de longo prazo. A lei não definiu o que seria esse longo prazo. Tá? Então, quantos anos é longo prazo, professor? A lei não definiu. E aqui eu não vou ficar remetendo você a assuntos fora da lei, porque isso não cai na sua prova. A princípio, esquece. Então, vamos focar o seguinte. Quando a lei fala de longo prazo, é justamente para diferenciar esse impedimento de circunstâncias de curto prazo. Por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente e ela tem que ficar na cadeira de rodas, por exemplo, por 6 meses, eu não posso classificá-la como uma pessoa com deficiência, porque esse impedimento dela não é de longo prazo, é um impedimento temporário. Agora, se você pega uma pessoa que é cadeirante mesmo, uma pessoa que tem uma deficiência física, e vai ter isso por longo prazo, aí ela pode ser classificada como pessoa com deficiência. Entendeu a diferença? Então, esse impedimento tem que ser de longo prazo, mas veja, não basta isso. Essa pessoa que tem um impedimento, ela se depara com barreiras. O que são barreiras? Daqui a pouquinho a gente vai ver essas definições. As barreiras são qualquer coisa que impeça essa pessoa que tem um impedimento de longo prazo de exercer direitos em igualdade de oportunidade com demais pessoas que não têm impedimento de longo prazo. Perceba que agora, nessa definição de deficiência, o problema não está mais na pessoa. O problema que gera a deficiência, o problema que gera a deficiência não são os impedimentos de longo prazo, são as barreiras. E aí é que entra a questão. Se você destrói essas barreiras, essa pessoa que tem impedimento de longo prazo não terá mais nenhum tipo de restrição no exercício de direitos em igualdade de oportunidades. Ela continua tendo o impedimento, mas há acessibilidade, e essa acessibilidade permitirá que essa pessoa usufrua todos os direitos que são garantidos aos brasileiros, enfim, em igualdade de oportunidades. Então, destruir barreiras significa garantir à pessoa que tem impedimento de longo prazo a acessibilidade. Então, agora que interessante, com essa definição de pessoa com deficiência que eu vou ler para você agora, o problema é retirado da pessoa. A deficiência não é vista mais como uma doença, mas sim como a falta de acessibilidade. Então, se essa pessoa tiver um ambiente acessível, mesmo que com várias dificuldades, ela conseguirá exercer os seus direitos. Então, imagine uma pessoa que é cadeirante. Se uma calçada estiver toda esburacada, ela vai ter dificuldade de exercer o seu direito de locomoção, sim ou não? Mas se aquela calçada estiver bonitinha, arrumadinha, ela não vai conseguir se movimentar, exercer o seu direito de locomoção? Então, o problema ali não é que a pessoa é uma cadeirante, o problema é que a calçada não lhe é acessível. Essa é a ideia. Então, aquilo ali é um tipo de barreira que nós chamamos de barreira arquitetônica, que está na cidade, aí, nos ambientes públicos, por exemplo. E aí, nós teremos a obrigação de resolver esse problema garantindo acessibilidade para essa pessoa. Então, essa é a grande sacada dessa definição de pessoa com deficiência. Você retira o karma da pessoa e coloca a responsabilidade sobre o governo e sobre a sociedade como um todo, no objetivo de destruir essas barreiras para assegurar a ela igualdade de oportunidades. Essa expressão eu vou repetir diversas vezes, porque ela aparece muitas vezes no na nossa lei, que é o seguinte: essa lei não quer dar à pessoa com deficiência nenhum tipo de vantagem indevida, tá? O objetivo dessa lei é apenas assegurar um ambiente em que essa pessoa com deficiência poderá exercer os direitos em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Essa é a ideia por trás. Então, o que pessoa com deficiência é para essa lei? São aquelas que têm impedimento de longo prazo. E aí, hoje, a lei define 4 formas de deficiência sobre as quais falaremos mais adiante, tá? Por enquanto, eu vou só introduzir o assunto. Mas nós temos natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, essas são as
4 formas de deficiência previstas hoje na lei. Física, um cadeirante, por exemplo, mental, intelectual ou sensorial. Sensorial é deficiência visual ou auditiva, por exemplo, tá? A diferença entre mental e intelectual, depois eu vou mostrar para vocês que é um pouquinho mais delicada. Por enquanto eu quero só que você conheça, a gente vai estudar isso aqui com mais profundidade adiante. Tá ok? Então, respeitar as pessoas com deficiência é mais que fundamental, é algo que deve ser incorporado pelos indivíduos para se tornar parte do nosso dia a dia aí em sociedade em geral, tá? Então, resumindo, o que nós temos aqui desses 3 contextos, tá? Temos aqui a pessoa portadora de deficiência, aqui nós estamos focalizando na deficiência como característica definidora da pessoa. Temos a PNE, que coloca a pessoa em posição de dependência e ignora suas capacidades, e agora o PCD, que reconhece o indivíduo como pessoa em primeiro lugar e evita conotações negativas. Então essa é a evolução desses 3 termos, tá? Isso eu não me lembro de cair muito em prova, tá, gente? Mas é importante você conhecer isso aí, porque é possível, sim, cair em prova. O próximo assunto que eu quero destacar para vocês é uma rápida teoria sobre como é que os tratados e convenções internacionais eles ingressam no nosso território brasileiro. E aqui eu vou usar aqui esse quadro em branco para fazer um esqueminha que você pode fazer aí também. Veja só. Quando a gente usa lá aquela pirâmide no nosso direito constitucional, a pirâmide Kelsen, a gente vai ver que bem aqui em cima nós temos a Constituição Federal e as emendas constitucionais. São as normas mais poderosas, né, do nosso ordenamento jurídico. E aí o Supremo Tribunal Federal, ele criou o seguinte. Aqui nós temos as leis, ou normas de estatura legal. E entre um e outro grupo, o Supremo criou um status aqui supralegal. O que é o status supralegal? É o status superior à lei, mas inferior à Constituição. Essa teoria ela é adotada para nós entendermos qual será o status que um tratado internacional terá quando ingressar no nosso ordenamento jurídico. A regra é essa aqui, ó. A regra é que um tratado internacional, quando ingressa no ordenamento jurídico, ele tem status de lei ordinária federal. Essa é a regra. Só que nós temos o seguinte, os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles podem ter status ou constitucional ou status supralegal. A regra é essa aqui. Regra para tratados de direitos humanos. Então, em regra, um tratado que verse sobre direitos humanos terá status supralegal. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, ele tem esse status aqui. Tá bom? Agora, a Constituição, no artigo 5º, parágrafo 3º, previu um rito especial de aprovação de tratados internacionais. Tá? Esse rito especial de aprovação é o mesmo rito que se observa quando se aprova uma emenda constitucional. Ou seja, ele tem esse tratado para ser aprovado nesse rito especial, tem que passar pela Câmara 2 vezes, pelo Senado 2 vezes, e em cada votação ter no mínimo 3/5 dos votos. Ou seja, não é assim que você aprova uma emenda constitucional? Então, esse tratado internacional sobre direitos humanos, que for aprovado pelo Congresso segundo o rito de aprovação de uma emenda à Constituição, terá status de Constituição. Ele será colocado no mesmo patamar de Constituição Federal. Ou seja, apesar dele não fazer parte do texto da Constituição, ele é um documento separado, ele é um texto com status constitucional. E tudo que se aplica a uma emenda constitucional aprovada se aplicará também a este tratado incorporado com esse status. Então, nós temos 3 possíveis status de tratado internacional do Brasil. Quando ele não versa sobre direitos humanos, regra geral, vai ter status de lei ordinária. Quando ele versa sobre direitos humanos,
ele pode ter status supralegal, se não for aprovado pelo rito especial. Qual rito, então, professor, que vai ser aprovado? Câmara e Senado, maioria simples. É o mesmo rito de se aprovar um decreto legislativo, tá? Porque esses tratados todos são aprovados por decreto legislativo do Congresso Nacional e depois eles só entrarão em vigor quando o presidente da República publicar um decreto executivo, tá? Mas eles são aprovados por decreto do Congresso. Compete ao Congresso, diz o artigo 49, inciso 1, aprovar esses tratados internacionais, né? E aí nós temos a possibilidade desse tratado ter ainda status constitucional se ele for aprovado aí com esse rito especial. Tá, falado isso então, esse esqueminha aqui vai resumir para vocês, tá? Depois vocês podem ler. Eu apenas escrevi aqui para vocês o que eu expliquei nesse singelo esqueminha. Por que eu falei isso? Porque agora eu quero mostrar para vocês quais são os 3 tratados internacionais no Brasil que foram internalizados com esse status constitucional. E por que isso é importante nesse contexto? Porque o primeiro tratado que foi internalizado com esse status é justamente a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Foram aprovados aí em Nova York em 30 de março de 2007. E ele entrou em vigor no Brasil quando o presidente da República, que à época era o Lula, publicou esse decreto aqui, ó, lá em 2009. Esse decreto passou então a ter eficácia interna no Brasil nessa data. A nossa lei, a Lei de Inclusão, a Lei 13.146, ela é praticamente uma inspiração nessa convenção. Alguns concursos, inclusive, cobram essa convenção. Só que essa convenção é muito mais simples, ela é muito mais genérica do que a lei. A lei que nós vamos estudar, ela vai copiar muitas coisas dessa convenção e aprofundar vários temas. Essa convenção apenas são conceitos mais gerais, princípios e valores mais gerais. Essa lei, ela entra nos detalhes. Tá bom? Agora veja, o segundo foi o Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, concluído no âmbito da OMPI, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ele entrou em vigor aqui no Brasil em 2018 apenas, apesar de ter sido assinado lá em 2013. E nós temos ainda a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que entrou em vigor aqui no Brasil em 2022. Então, esses são os 3 tratados que têm esse status específico de emenda à Constituição. E aí que entra o nosso estudo agora específico da lei, porque essa lei ela visa ampliar e regulamentar os direitos previstos nessa convenção, tá? Então essa convenção ela é muito genérica, tá? E portanto essa lei vai ter um papel fundamental de o quê? Ampliar e regulamentar os direitos previstos aí para as pessoas com deficiência na convenção. Isso você pode ler, inclusive, no parágrafo único do artigo 1º da lei, que vai dizer o seguinte: essa lei tem como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso, ou seja, o Congresso aprovou esse tratado internacional por meio desse decreto legislativo aqui, ó, o número 186 de 2008. E esse decreto, como eu já expliquei para vocês, foi aprovado segundo aquele rito especial de emenda à Constituição, ou seja, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, 3/5 em cada uma. Por isso que esse tratado internacional, ele ingressou no nosso país com status de emenda à Constituição. E ele entrou em vigor aqui no Brasil, no plano interno, a partir da publicação do decreto pelo presidente da República no ano seguinte, em 25 de agosto de 2009. Ou seja, quando o Congresso aprovou o decreto legislativo, esse tratado, pessoal, começou a ter uma eficácia externa, ou seja, externamente o Brasil já demonstrou interesse em adotar esse tratado. Só que ele não tem ainda eficácia interna, porque essa eficácia interna ela é feita pelo presidente da República com a promulgação de um decreto executivo. Então isso aqui aconteceu em 2008, isso aqui somente em 2009, tá? E qual que é o objetivo dessa lei?
Como eu já disse, isso vai estar previsto agora no caput do primeiro artigo. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamada aí de Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência. Então, esse é o objetivo principal, assegurar e promover. Essa expressão, como eu disse, é o centro dessa lei, tá? O objetivo central aqui é assegurar igualdade de oportunidade. Veja, quando você tem duas pessoas em situação de desigualdade, o que o princípio da igualdade exige de você? Que você coloque essa pessoa aqui que está em desvantagem numa situação o quê? Uma situação que permita que ela possa competir ou exercer seus direitos em igualdade de condições. Você não quer que essa pessoa passe. Porque se ela passar, aí essa lei não visa dar igualdade de oportunidades. Ela está dando privilégios para essa pessoa. Não é isso que você quer. Você está identificando que a pessoa com deficiência está numa situação em que ela não pode exercer os seus direitos em igualdade de oportunidade. Então você precisa suprir esse gap aqui. Esse gap ele é suprido por meio de acessibilidade, ou em outras palavras, por meio de políticas afirmativas. As políticas afirmativas são mecanismos para você implementar materialmente o princípio da igualdade. Você vai dar alguns direitos próprios para a pessoa com deficiência, indispensáveis para que essa isonomia seja assegurada no contexto real. Tá legal? Então, a única objetividade dessa lei é permitir que as pessoas com deficiência sejam colocadas numa situação tal que possam exercer os seus direitos em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. E aí eu queria, para a gente avançar, mostrar para vocês como é que essa lei está organizada. Tá? Aqui nós temos do lado esquerdo os assuntos e aqui nós temos os artigos que vão tratar sobre esses assuntos. Como eu te disse, nós não vamos estudar essa lei na ordem dos artigos. Eu acho que não é a melhor forma de você aprender isso aí. Mas aqui depois você pode dar uma lidinha para você ter uma visão geral sobre os diversos assuntos que são tratados nessa lei. Nós vamos falar sobre todos. Só que veja só, aqui nas disposições finais e transitórias, nós não vamos estudar todos os artigos. Por quê? Porque muitos dos artigos dessa lei basicamente vão apenas alterar outras legislações brasileiras. O Código Penal, o Código Civil, enfim, várias outras. Isso não nos interessa, essas alterações não caem para a gente. Tá? Mas todas as outras normas que forem possíveis de serem cobradas em prova, não se preocupe, a gente vai estudar. Tá bom? Então, não esquenta a cabeça, o que você precisa fazer é só seguir isso aí. Tá ok? Muito bacana. Vamos então ver como é que esse assunto pode ser cobrado aí na sua prova, tá? A Convenção da Organização das Nações Unidas sobre as Pessoas com Deficiência foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com hierarquia de norma supralegal e infraconstitucional. Tá errado, né? Porque nós já vimos que essa convenção aí, ela foi internalizada com status de quê, pessoal? Com status constitucional, porque essa convenção foi aprovada por meio daquele procedimento especial sobre o qual já falamos. Bacana? Então tá errada aí a questão. Olha a próxima. A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência possui status supraconstitucional no ordenamento pátrio, sendo um exemplo de instrumento normativo internacional de caráter inclusivo adotado pelo Brasil para promover a acessibilidade e autodeterminação da pessoa com deficiência. O erro aí está ao falar supraconstitucional, ou seja, acima da Constituição. Não, ele tem status constitucional, ele tem status de emenda à Constituição. Tá? Então a questão aí está errada. Agora veja, essas questões não são muito comuns serem cobradas em prova, tá bom? Mas é importante você ter essa noção básica para você entender, inclusive, a gênese desta lei. Agora sim, nós vamos entrar num dos temas mais importantes, sem sombra de dúvida, tá? É muito provável que na sua prova eles cobrem isso aqui. É
quase certeza, tá? Sobre as definições. Eu já até coloquei para vocês aqui que isso aqui é extremamente importante, tá? A primeira definição não poderia ser outra, né? É a definição central desta legislação, que é da pessoa com deficiência. Tá ok? O que acontece aqui é o seguinte. A definição de pessoa com deficiência, pessoal, nós já lemos porque é a mesma que aparece lá na convenção. Veja só. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, nós vamos ver que existem vários tipos de barreiras, depois a gente vai ver as definições de barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então veja que hoje o problema que gera em si esse contexto de deficiência é o que, pessoal? É a existência das barreiras. O que tem que ser combatido hoje, portanto, são as barreiras e não mais impor às pessoas com deficiência algum tipo de angústia por elas terem nascido assim, ou terem sofrido algum acidente e ficado aí, ou por alguma doença, né, ficado com deficiência. O problema hoje é retirado da pessoa e colocado nessas barreiras. Por isso que as políticas públicas vão se concentrar em meios para você destruir essas barreiras, garantindo acessibilidade e dignidade para essas pessoas. Veja só, essa nova definição, como já disse para vocês, não mais vê a deficiência como uma doença, mas sim como um efeito de viver no mundo cheio de barreiras que impedem uma pessoa que tem algum impedimento de longo prazo de exercer em igualdade de oportunidades os seus direitos. A própria convenção, em seu preâmbulo, diz que reconhecemos que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas. Pense em um mundo hipotético. Mundo hipotético, em que você tivesse pessoas com impedimento de longo prazo e pessoas como eu, por exemplo, que não tem nenhum impedimento de longo prazo. Pessoal, se o nosso mundo fosse perfeito e não existisse nenhuma barreira, tanto eu quanto essa pessoa que tem algum tipo de impedimento de longo prazo, poderíamos exercer em igualdade de oportunidades os nossos direitos. Não existiria pessoa com deficiência nesse contexto que nós estamos aqui falando, porque ela poderia exercer todos os seus direitos em igualdade de oportunidades. Entendeu a história? Mas como o nosso mundo não é perfeito e tem muitas barreiras, é esse choque do impedimento com as barreiras que faz nascer a deficiência. Então eu tenho que criar políticas públicas para combater essas deficiências e destruí-las. É assim que eu vou permitir que essas pessoas que hoje são chamadas de deficiências, pessoas com deficiência, possam exercer com plenitude os seus direitos. Então, o que nós temos hoje com esse novo conceito é uma mudança de paradigma. Antes, o modelo utilizado para definir uma pessoa com deficiência, na época ainda era pessoa com necessidades especiais, né, ou portadora de deficiência, era um modelo biométrico, ou seja, a deficiência é um atributo biológico da pessoa, é uma doença. Inclusive, você tinha CID, né, tá? Classificação de doenças aí, justamente para identificar essas pessoas. Tá ok? Apesar disso, nós temos esse decreto aqui antiguíssimo que ainda está em vigor, que ainda leva em consideração esses aspectos mais biológicos para você definir uma pessoa com deficiência. Tá? Então, nós estamos ainda em processo de evolução nesse contexto. Agora, uma coisa interessante é que nós temos agora a questão do modelo social, que é o modelo hoje adotado na lei derivada da convenção. Nós temos aí que essa deficiência está fora da pessoa e resulta das barreiras à participação social. Tá? Então, o CIF é um novo instrumento para avaliação da funcionalidade, um enfoque, então, biopsicossocial. E aí as duas principais normas que nós teremos sobre esse assunto são a Convenção da ONU, aquela que eu já mencionei para vocês, e a nossa Lei Brasileira de Inclusão. Inclusive, nós vamos ver depois esse índice aqui, ó, que é um índice utilizado na avaliação das pessoas com deficiência, sobre o qual eu falarei mais para você já já. O que eu quero que você, então, decore
desta definição, e isso aqui é importantíssimo, é que para você ser uma pessoa com deficiência, nos termos dessa lei, 3 requisitos devem ser atendidos. Primeiro, você tem que ter um impedimento de longo prazo. A natureza desse impedimento tem que ser físico, mental, intelectual ou sensorial. Se tiver mais de um, nós chamaremos isso de deficiência mista, tá? E esse impedimento, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, para ser pessoa com deficiência, tem que atender concomitantemente todos esses requisitos. Como eu te disse, a parte de jurisprudência nessa norma não tem tanta importância assim para a sua prova. Mas eu coloquei aqui, fiz questão de colocar a jurisprudência que pode ter alguma relevância para você aqui, que é essa ADI 7028. Muitas leis estaduais começaram a ser produzidas e essas leis às vezes alteravam o conceito e a extensão do que é uma pessoa com deficiência. O Supremo disse que não é possível, porque essa lei que nós estamos dando, a Lei Brasileira de Inclusão, é uma lei geral. Então, o conceito de deficiência que está nessa lei, que nós acabamos de estudar, não pode ser restringido ou alterado por legislações estaduais. Então, o Supremo declarou inconstitucional lei estadual que reduza o conceito de pessoas com deficiência prevista na Constituição, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, de estatura constitucional e na Lei Federal de Normas Gerais. Também é inconstitucional lei estadual que desconsidere para a aferição da deficiência a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Nós já falaremos sobre essa avaliação. O Supremo entende, e não poderia entendê-lo de forma diferente, que a deficiência, quando ela precisa ser comprovada, ela precisa ser comprovada por meio de uma avaliação de deficiência. Essa avaliação tem que ser feita por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, como daqui a pouquinho eu vou te mostrar. E as leis estaduais não podem alterar essa regra. E a outra coisa que o Supremo falou é que é inconstitucional lei estadual que exclua o dever de adaptação de unidade escolar para o ensino inclusivo, tá? Porque um dos grandes problemas que essa lei gerou é porque essa lei vai estabelecer a seguinte regra. A regra é que a criança com deficiência tem que ter o direito de estudar numa escola comum, ou seja, a escola tem que ser inclusiva. Essa é a regra geral. Somente casos de deficiência muitíssimo grave e que vai ser melhor para a criança é que nós teremos escolas especiais para essas crianças. Assim como nós temos, por exemplo, escola para superdotados. Então, somente em casos excepcionais, quando houver uma confirmação de que será melhor essa criança ser enviada para uma escola especial, ou seja, ela não vai estudar numa escola regular, ela vai para uma escola especial, isso vai ser demonstrado diante da necessidade dessa criança ter, de fato, um atendimento muito especializado que não é possível ser oferecido na escola regular. Mas isso tem que ser exceção. Ok? Essa aqui é, na minha opinião, a jurisprudência que talvez terá alguma relevância para vocês na prova. Tá bom? E aí, veja, eu li para vocês que a pessoa com deficiência ela tem que ter um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Essas são as 4 formas de deficiência que essa lei prevê. Física, mental, intelectual e sensorial. Você tem que decorar isso. Se a pessoa tem mais de um tipo de deficiência, isso é chamado de deficiência múltipla ou mista. Tá bom? Vamos ver então o que caracteriza cada uma dessas deficiências. Tá? A deficiência física é a alteração completa ou parcial de um dos segmentos do corpo, acarretando no comprometimento da função física, que pode ser do tipo de paraplegia, paraplegia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, e depois, se você quiser conhecer esses termos, fica à vontade para jogá-los no Google, tá? Mas uma pessoa cadeirante, por exemplo, uma pessoa que não tem um membro, ela é uma pessoa que teria a possibilidade de ser classificada aí como pessoa com deficiência física. Tá legal? Muito bem. A pessoa que sofreu um acidente, ficou paraplégica e assim por diante, tá? A deficiência mental, ela consiste num funcionamento intelectual significativamente debilitado e inferior à média,
com manifestações antes dos 18 anos de idade e as limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidade e adaptação, prejudicando a pessoa em comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Já a deficiência intelectual, que alguns confundem com a mental, né, é quando a deficiência apresenta limitação no cognitivo, que impacta em uma baixa taxa de aprendizado, trazendo então dificuldades para aprender e realizar tarefas do dia a dia e interagir com o meio em que vive. Então perceba que a deficiência mental ela é mais grave em tese do que a deficiência intelectual. Na deficiência mental a pessoa realmente ela tem uma dificuldade de interação com o meio, tá? Já na deficiência intelectual, essa pessoa às vezes ela consegue, né, ter uma certa independência, mas ela tem dificuldade para aprender. O cognitivo dela não consegue avançar normalmente. Essa é a ideia de diferença entre os dois, tá? E por fim, a deficiência sensorial. A sensorial, pessoal, é uma deficiência em um ou mais dos sentidos do corpo, tá? Especialmente visão e audição. Essas são as mais importantes, tá ok? Apesar de termos possibilidade de deficiência no tato, paladar e olfato, essas quando existem são mais raras e também geralmente não causam tantas dificuldades para a pessoa, tá? Quanto a deficiência visual e a auditiva. E aí nós temos ainda as múltiplas deficiências, que é a associação na mesma pessoa de 2 ou mais deficiências, tá? Com comprometimentos que acarretem atraso no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa dessa pessoa. Eu quero citar aqui 2 leis interessantes, tá? Que também podem ter algum tipo de relevância para a sua prova. A primeira é de 2021 e ela é recentíssima, interessante, foi ainda no governo do Bolsonaro. Vocês devem lembrar que a esposa do Bolsonaro ela tem muito envolvimento, né, com essa questão de pessoas com deficiência, né? Ela fala Libras, a gente fala errado, né? Fala Libras, né? Tá errado falar, ela não fala Libras, né? Ela usa Libras para se comunicar, ela fez alguns cursos e parece que ela é bem fluente em Libras. E aí, no governo Bolsonaro, ocorreu uma coisa interessante. Foi a caracterização de quem tem visão monocular, tá? Como uma pessoa que tem deficiência sensorial, tá bom? Então, antigamente tinha uma certa disputa se a pessoa com a visão de um olho só, isso que é monocular, era ou não considerada deficiente. E aí essa lei acabou com a disputa, porque essa pessoa será considerada agora um deficiente sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. E desde 2012, essa lei, outra lei aí define ou classifica a pessoa com o transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência também para todos os efeitos legais. Ok? Aí depende, né, pessoal? Aqui, veja que aqui ele não falou se essa pessoa é uma pessoa com deficiência intelectual ou mental, porque vai depender muito também do grau, né, de autismo que essa pessoa tem. Tá bom? Nós sabemos que o autismo ele tem um espectro muito grande, né? Tem pessoas com autismo bem leve, tem pessoas com autismo bem grave. Uma outra novidade, e essa aqui tem caído com muita frequência em prova, é sobre a diferença entre deficiências visíveis ou ocultas, tá? Veja, pessoal, sempre quando a gente pensa em deficiências, a gente pensa mais em deficiências o quê? Em deficiências que são visíveis, né? Essas são as deficiências com as quais a gente mais lida, né, no nosso dia a dia. E poucos de nós para pensar que existem muitas pessoas que têm deficiências que não são visíveis, são deficiências ocultas. E essas deficiências ocultas, elas precisam ser identificadas pela população até para que a população saiba se comportar. Às vezes você está no aeroporto, uma criança chega lá, tendo um comportamento que você acha que às vezes é uma criança apenas
peralta demais, e aí depois você vê que ela está com um cordão verde com girassóis para demonstrar que essa criança tem uma deficiência oculta. É uma criança que aparentemente não tem nada, saudável aparentemente, mas pode ter uma doença, uma deficiência mental ou intelectual. E aí, com esse cordão verde, com girassóis que eu vou te mostrar agora, você conseguirá identificar que essa criança é uma criança com a deficiência oculta. Então, quando falamos em deficiências e acessibilidade, é natural que venham à mente imagens de cadeira de rodas, rampas e barras de apoio associadas a deficiências físicas que geralmente são visíveis. No entanto, existe um mundo de desafios que não se revelam imediatamente, são as deficiências ocultas. Embora o termo ainda não seja amplamente difundido no Brasil, essas condições não são novas, tá? Pessoas que lidam com esquizofrenia, TDAH, doença de Lyme, autismo, deficiências auditivas e muitas outras condições enfrentam desafios que não são prontamente perceptíveis, tá? E aí a novidade foi colocada agora, o ano passado, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? O artigo 2A. Isso aqui já caiu em prova tantas vezes, esse artigo, tá? E é provável que na sua prova também ele seja cobrado. É muito simples. Esse artigo, ele instituiu esse cordão aqui, gente, ó, que é o cordão verde com girassóis, tá? O que esse cordão visa? Qual que é o objetivo? Então, este cordão de fita com desenhos de girassóis, ele foi instituído como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Assim como nós temos então já aqueles cordões para identificar pessoas com autismo, por exemplo, nós vamos ter agora esse cordão para identificar pessoas com deficiências ocultas. Então, é claro que muitas pessoas ainda não conhecem isso aí, mas com o uso, né, daqui a alguns anos talvez já se torne algo mais comum. E o objetivo disso é preparar especialmente funcionários de restaurantes, aeroportos, lojas, pessoas na rua como um todo, para entender que estarão lidando com pessoas com deficiência oculta. Então, o tipo de comportamento que se esperará dessas pessoas é um comportamento próprio a ser dirigido, né, a uma pessoa com deficiência. Agora, veja só. Toda pessoa com deficiência oculta precisa usar este cordão? É óbvio que não. Até porque algumas, né, famílias podem se sentir constrangidas de colocar esse cordão aí no seu parente. Então, o uso do símbolo é opcional. E sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei. Ok? Então, o fato de a pessoa ter uma deficiência oculta e não estar usando o cordão não impede, não prejudica, tá, o exercício de direitos e garantias previstos em lei. Agora, uma coisa interessante. O uso só do cordão já assegura o pleno exercício dos direitos de pessoa com deficiência? Não. O fato dessa criança usar um cordão é mais ou menos assim, é um crachá identificando. Mas, por exemplo, quando eu vou lá para o Senado e estou usando o meu crachá, o crachá me dá entrada direta e nunca ninguém me barrou. Mas se alguém tiver dúvida que eu sou realmente servidor do Senado, ele pode me exigir uma outra documentação para comprovar. A mesma ideia aqui, ó, a utilização do símbolo de que trata o caput desse artigo não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, ou seja, o laudo de avaliação, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente. Tá? Esse documento aí comprobatório é o laudo de avaliação ou outro documento que identifique essa pessoa já como deficiência. Muitos documentos oficiais já trazem a informação de que aquela pessoa tem uma deficiência. Tá bom? Então, se porventura um agente desconfiar que aquela pessoa parece não ter nenhuma deficiência e ele queira comprovar, ele pode pedir a documentação comprobatória. E isso não é preconceito. Isso não é errado, tá? A própria legislação permite que, em casos excepcionais, se for solicitado pelo atendente ou autoridade competente, pode ser obrigatório a comprovação dessa deficiência com documentos comprobatórios. Mas, geralmente, isso não é pedido. Geralmente, o simples fato de estar usando
o cordão já dá essa presunção de deficiência, tá bom? Muito bem. Agora nós passamos para a última coisinha que eu queria destacar aqui de vocês, que é a avaliação da deficiência. Primeira coisa é o seguinte, para você hoje atestar que uma pessoa é uma pessoa com deficiência, não basta você olhar para ela e falar assim, essa pessoa, por exemplo, não tem um braço, ou não tem uma perna, ou uma perna é menor que a outra, ou essa pessoa é cega de um olho, ou seja, visão monocular, ou seja, não basta você fazer isso. Porque, como eu te disse, a deficiência hoje não é vista mais como uma coisa somente biológica. A deficiência tem que ter, para ser configurada, essa relação com barreiras. Então, a avaliação não é hoje mais somente feita pelo aspecto biológico. Essa avaliação, para verificar se uma pessoa é uma pessoa com deficiência ou não, levará em conta diversos aspectos. O biológico é um deles, mas também o aspecto social, o aspecto psicológico e o nível de impedimento que essa pessoa tem de gozar de outros direitos por causa da sua deficiência, por causa das barreiras a que ela está sujeita. Então, é essa avaliação que será feita por uma equipe multidisciplinar, ou seja, profissionais de várias áreas, médicos, sociólogos, psicólogos. E ela é uma avaliação que vai, então, tentar entender toda a vida dessa pessoa e, diante do contexto em que ela está inserida, é que eu verificarei se há ou não essa deficiência. Tá? Em tese, é assim. Na prática, a gente sabe que casos muito claros de deficiência, certo? A cegueira absoluta, uma pessoa que não tem as pernas, por exemplo, isso aí dificilmente, numa avaliação, não seria configurado como deficiência, né, gente? Tá? Por melhor que sejam as hipóteses de acessibilidade. Mas, em todos os casos, deve ser feito esse tipo de avaliação para, então, esse laudo amplo confirmar ou não a existência da deficiência, tá? Então, nós temos aqui, a primeira coisa que é importante destacar é a necessidade de avaliação. Por que é necessário avaliar a deficiência? Veja, você pode precisar avaliar a deficiência, por exemplo, para conhecer a realidade de vida da pessoa e suas necessidades específicas. Você pode também querer avaliar, porque no Brasil existem políticas de ação afirmativa para pessoas com deficiência. Por exemplo, a minha irmã tem um sobrinho que tem a deficiência, né, mental, ele tem síndrome de Down. Tá? E o que acontece? Quem é deficiente tem direito a comprar carro com isenção de IPI, por exemplo. Então, a minha irmã comprou um carro com desconto lá de 20 e tantos mil reais. Por quê? Porque ela utiliza também para o filho, para levar o filho nas terapias e tudo mais. Então, ela, com essa comprovação de que o meu sobrinho era deficiente, conseguiu comprar o carro com essa isenção. Outra hipótese é porque é importante estabelecer o foco das políticas. As pessoas mais discriminadas e mais vulneráveis, elas vão ser identificadas e com essas informações o governo poderá dimensionar políticas específicas, inclusive o orçamento necessário. E este gráfico aqui, que depois você pode ver com mais calma, porque ele aqui não é tão importante, ele vai te mostrar diversas repercussões que a deficiência pode ter em diversas áreas, ok? Da vida da pessoa. Por exemplo, eu citei esse aqui, ó. Pessoa que tem um certificado de deficiência consegue isenção em diversos tributos. Ou, por exemplo, a pessoa que tem deficiência consegue diversas coisas em concurso público. Por exemplo, ela consegue concorrer nas vagas reservadas para pessoa com deficiência. Ou, por exemplo, ela pode ter auxílio de caráter assistencial, como o benefício de prestação continuada. Ela pode sacar o saldo do FGTS para comprar órteses ou próteses. Ela pode também utilizar isso aqui para caráter previdenciário. Pessoas com deficiência, servidores com deficiência, por exemplo, eles podem se aposentar com aposentadoria especial, mais rápido do que os servidores que não têm deficiência. Então, você percebe que essa avaliação, esse certificado de deficiência, traz diversas repercussões para a vida dessa pessoa. E como é que vai funcionar essa avaliação? Isso aqui cai muito em prova, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Muito. Então, essa avaliação, quando necessária,
será biopsicossocial, ou seja, ela vai levar em conta aspectos biológicos, psíquicos e sociais, não apenas mais aspectos biológicos, porque hoje a deficiência não é mais só doença, não é só aspecto biológico. Então ela vai levar em conta aspectos biológicos, claro, aspectos psíquicos, ou seja, quais são os efeitos psíquicos desse impedimento na vida dessa pessoa, e também os aspectos sociais desse impedimento. E quem vai realizar essa avaliação é uma equipe, nunca é uma pessoa só. Que equipe que é essa? É uma equipe de muitas pessoas e de muitas disciplinas. Então nós teremos aqui, como eu já disse, médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, psiquiatras e assim por diante. Todos quantos forem considerados necessários para permitir fazer um quadro geral dessa pessoa. E aí, esta avaliação, que já foi regulamentada pelo governo em determinadas hipóteses, ela leva em consideração o quê? Ela pode levar em consideração diversos fatores, tá? Ela leva em consideração os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, tá? Então, ou seja, o aspecto biológico, como já disse, é levado em conta. Ela leva em conta os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais a que essa pessoa está sujeita. Ela leva em conta quanto de limitação essa pessoa tem tido no desempenho de suas atividades e também ela leva em conta quanto que isso tem restringido a sua participação na vida pública, na vida coletiva, no exercício dos seus direitos. Tudo isso vai ser pontuado, tá? Hoje tem tipo um prontuário, tá? Você vai dando nota para isso aqui e aí você chega ao final com um número específico para identificar então se essa pessoa terá ou não essa classificação como pessoa com deficiência, tá? Então nós temos aqui a importância dessa avaliação biopsicossocial, porque ela considera a repercussão do impedimento no desempenho de atividades e condição de participação social. Ela envolve os fatores contextuais, tais como a necessidade de acessibilidade, tecnologia assistiva e ajustes razoáveis. E ela orienta também quanto à disponibilização de apoio de outra pessoa. Nós temos ainda esses outros aspectos aqui que vão demonstrar a importância dessa avaliação no contexto da pessoa com deficiência. Outra novidade que foi introduzida agora na lei é a possibilidade de nós termos o quê, pessoal? De nós termos essa avaliação feita por telemedicina ou análise documental. Isso aqui é novidade também. Então, o exame médico pericial, componente da avaliação biopsicossocial da deficiência, poderá ser realizado com o uso aí de tecnologia de telemedicina ou por análise documental, conforme situações e requisitos definidos em regulamento próprio, tá? Então, a atuação do médico dentro dessa avaliação poderá se dar por telemedicina ou análise documental. E aí, como é que vai funcionar a avaliação? O executivo, diz o artigo 2º, parágrafo 2º, vai criar instrumentos para avaliação dessa deficiência. E aí nós temos, eu coloquei uma notícia aqui para vocês, tratando justamente disso. A Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, em publicação realizada no Diário Oficial da União, no dia 10 de março, aprovou aí o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, que é essa sigla aqui, ó, Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, como instrumento adequado de avaliação da deficiência, que deverá ser utilizado pelo governo brasileiro, conforme prevê esse dispositivo que nós acabamos de ver. Então, por meio desse índice, por meio do preenchimento desse relatório aqui, que nós vamos fazer a avaliação da deficiência, tá? A nova normativa modifica o sistema atual de avaliação, saindo do modelo de classificação internacional de doenças, o CID antigo, para a classificação internacional de funcionalidades e incapacidades em saúde, o CIF, e, portanto, adotando critérios biopsicossociais. Você não precisa saber como é que isso é feito não, pessoal. Quem vai fazer isso aí são profissionais capacitados para tal. Pronto, e é isso que nós queríamos ver nesse nosso primeiro bloco. No próximo bloco, nós vamos terminar de estudar as outras definições que aparecem no artigo 3º. Tá ok? Essa parte é fundamental. Nós já estudamos aqui o que é pessoa com deficiência,
tá? E vimos, inclusive, a questão das deficiências ocultas, lá com aquele cordão especial, e vimos também como é que funcionará a avaliação dessa pessoa com deficiência. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as outras pessoas que mantêm relação de auxílio à pessoa com deficiência e veremos também as outras definições que aparecem nessa lei. Um abraço, até mais.